Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou Carla Coutinho e aqui nesse canal eu sempre trago palavras que Deus tem falado ao meu coração para compartilhar com outras pessoas também. E para esse vídeo eu quero falar com vocês sobre o amor de Deus, sobre a importância de nós compreendermos o amor de Deus. E para isso, eu quero ler com vocês um texto que está em Efésios, no capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19, e que fala assim: Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Aqui Paulo fala sobre a importância de nós compreendermos realmente o amor de Deus. Tanto compreender a altura, a profundidade, compreender em todos os sentidos como que o amor de Deus por nós é muito grande. E ele ainda fala que nós vamos confiar cada vez mais em Deus quando nós conhecermos mais a Ele. Então aqui a gente vê um reforço muito grande sobre a importância de nós conhecermos realmente a Deus, conhecermos o amor dele, o que ele fez por nós e o que ele faz por nós todos os dias. Porque Deus está conosco em todo momento, ele está cuidando de nós todos os dias e o amor dele está conosco em todo o tempo. Então é muito importante nós realmente entendermos, compreendermos esse amor de Deus e nos aprofundarmos nele também. Pedir ao Espírito Santo, pedir a Deus em oração, em momentos de devocional, em momentos de secreto com o nosso Pai, para ele revelar a nós o amor dele, para ele nos revelar como que nós somos amados por ele, para que ele nos revele realmente qual é a profundidade desse amor. Porque muitas vezes a gente ouve falar que Deus nos ama, que Deus ele cuida de nós, mas nós no nosso coração não conseguimos entender isso realmente de fato. Então a gente precisa pedir mesmo a Deus para ele revelar a nós esse amor, para que a gente tenha essa compreensão completa de como é o amor dele, de como é o cuidado dele por nós. Muitas vezes a gente pensa que a gente, para ser amado, vai precisar estar em um casamento, vai precisar estar em um relacionamento, ou para entender o amor como que ele é realmente, nós mulheres vamos precisar ser mães, os homens vão precisar ser pais. Só que não, a gente consegue compreender o amor através do amor de Cristo. Deus ele nos amou de uma forma tão grande que não tem como outra pessoa nos amar como ele nos ama. Ele entregou Jesus, o seu único filho, para morrer no nosso lugar, para nos salvar, para que hoje nós pudéssemos ser filhos dele. Eu tenho certeza que quem é pai, quem é mãe, não entregaria o seu filho, mesmo que tivesse mais de um, não entregaria um dos seus filhos para morrer por alguém, mesmo que seja por amor àquela pessoa. Você não faria isso porque o seu amor pelo seu filho é ainda maior. Mas o amor de Deus ele é tão grande que ele doou o próprio filho dele para que nós pudéssemos ser filhos também de Deus. Porque sem o sacrifício de Jesus, nós não conheceríamos a Deus de fato. Nós não teríamos essa proximidade com Deus, nós não seríamos salvos do pecado. Então Deus ele nos ama de tal forma, ele nos ama de uma maneira tão grande que ele se desprendeu do filho dele, ele se desprendeu para que Jesus pudesse vir aqui ao mundo para morrer por nós. E nós cristãos precisamos compreendermos o amor de Deus nessa profundidade, nesse tamanho todo que ele é. Se nós não conhecemos o amor de Deus na profundidade, no tamanho que ele é, nós acabamos nos sentindo pessoas não amadas. E a gente sempre vai ficar correndo atrás de encontrar o amor nessas questões, seja no casamento, em um relacionamento, na maternidade ou paternidade. Nós vamos sempre estar correndo atrás de uma forma de encontrar o amor. Só que nós já temos esse amor em Cristo. Nós já temos esse amor em Deus. Deus ele nos amou primeiro. Deus ele nos ama de uma forma que ninguém mais pode nos amar. E nós precisamos entender isso para sermos pessoas completas, completas no amor de Cristo. Como eu falei, muitas vezes nós esperamos encontrar amor em outras pessoas. Nós pensamos que para sermos amadas, nós precisamos estar em um relacionamento, principalmente nós mulheres que temos essa necessidade muitas vezes de entender, de ouvir que somos amadas. Mas Cristo ele já nos amou. Deus ele nos amou primeiro, ele nos ama de uma forma que ninguém jamais vai poder nos amar. E nós precisamos entender isso.
Para nós mulheres sermos fortes em Cristo, para nós sermos completas em Deus, nós precisamos entender qual é realmente a profundidade desse amor de Deus. Nós precisamos entender e compreender como nós somos filhas dele, como nós somos amadas por ele. Porque se nós não conseguimos entender esse amor, nós não conseguimos ter também amor pelas pessoas que estão ao nosso redor. Jesus ele nos deixa um ensinamento de que nós devemos amar ao nosso próximo como nós nos amamos. Mas se nós não conhecemos o amor de Cristo e nós não nos amamos, como nós vamos amar o próximo? Então, entender o amor de Deus, a profundidade, o tamanho desse amor, vai muito além do que simplesmente nos sentir amados. Porque se nós não conhecemos o amor de Deus, nós não nos amamos. E nós não nos amando também não conseguimos amar o nosso próximo. Vocês conseguem entender como é mais profundo ainda a necessidade de entendermos como é o amor de Deus por nós? E eu não falo isso só nós mulheres, é todos. Nós precisamos compreender que nós somos amados por Ele para que nós também possamos amar, nos amar e amar também aos nossos próximos, aos nossos irmãos. Então, compreendermos o amor de Cristo, o amor de Deus por nós, qual é a profundidade, a altura, a largura, entendermos esse amor em todas as dimensões é muito importante para nós cristãos. Nós precisamos entender que Deus nos amou de uma forma tão grande a ponto de enviar o seu filho por nós e ele ainda continua nos amando. Ele nos ama todos os dias, em todos os momentos, apesar das nossas quedas, apesar dos nossos erros, Deus continua nos amando e ainda está de braços abertos nos esperando. Então, que nós venhamos compreender realmente como é o amor de Cristo, o tamanho desse amor. Se você ainda tem dúvidas sobre o amor de Deus, se você ainda não entende como é realmente o amor de Deus, o tamanho desse amor, ore e peça para que Deus te revele o amor dele. Ore e peça ao Espírito Santo para que você tenha entendimento sobre esse amor. E também se dedique a tempos de leitura da palavra, se dedique a tempos de oração com Deus, porque só assim você realmente vai entender e conhecer a Deus profundamente para entender o amor dele. Então, se dedique à leitura da palavra, se dedique a momentos de devocionais, a momentos de oração com Deus, para que você possa realmente entender e conhecer o amor de Cristo do jeito que ele é por nós. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever para você acompanhar mais vídeos como esse com reflexões bíblicas e palavras que Deus quer compartilhar ao seu coração. Deixe o seu like aqui também para que esse vídeo chegue a mais pessoas e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.